Boa noite, pessoal. Ontem foi um dia muito triste no Brasil, né? Porque a gente foi acometido com uma tragédia que não foi uma tragédia pontual, mas foi um dia muito triste porque a gente foi confrontado com a verdadeira face do Brasil que a gente às vezes insiste em não ver, que a gente prefere ignorar. E eu recebi muitas mensagens boas, muitas mensagens de carinho, de amizade, mas recebi também muita crítica, né? Muita gente, você não tinha nada que ter lá, foi fazer massa para os malucos, foi politizar e como agora estava politizando. Eu acho que é normal, né? Eu acho que na nossa geração a gente sempre tem que ter alguém para falar mal, para criticar, porque isso evita com que a gente olhe pra gente mesmo, mas é normal. Quem quer se posicionar sobre alguma coisa tem que estar acostumado a receber crítica, mas deixa eu dizer mais ou menos o que aconteceu ali, que eu acho importante. Eu estava, até para explicar, né, o que realmente aconteceu lá ontem, eu estava na missa na Jaqueira aqui, eu tinha ido a pé porque eu estou um pouco acima do peso, e não sabia nada do que estava acontecendo. Quando eu saí da missa, eu vi num grupo que eu tenho no WhatsApp com algumas lideranças nacionais do MBL, o Renan, o Holiday, o Kim e outras lideranças do Brasil todo. E eu vi que estava rolando essa confusão no Cislã e eu comentei, olha, do lado da minha casa. Não sabia. E aí, no caminho, voltando para casa, o Arthur, como eu falei, né, ligou para mim, pediu para a gente fazer uma live lá. E como eu respeito muito o Arthur, né, que agora é pré-candidato a prefeito de São Paulo, é um amigo, eu disse, não, vamos fazer lá, claro. E aí, chegando lá, qual é a situação com a qual eu me deparei? Primeiro eu encontrei muitos amigos meus da igreja, padres, etc, e estavam lá rezando, orando, em frente, assim, muito respeitosamente ao hospital. Uma coisa que eu achei até muito bonita, na hora que eu cheguei, eles estavam rezando pelo médico, né? E até um padre amigo meu chegou, senta aqui, vamos rezar pelo médico. Eu fiz, padre, é a primeira vez que eu vou desobedecer um conselho seu, não tenho estômago para isso. Mas aí, até aí tudo bem. O que eu percebi que me deixou muito irritado foi quando eu avancei um pouco e eu vi que tinham dois grupos, né? Um deles era o pessoal bolsonarista, aqueles deputados bolsonaristas e tal, e do outro o pessoal meio DCE, assim, e eles começaram a se xingar, mas assim, com coisas que não tinham nada a ver com aborto, com a menina. O pessoal daqui chamando o pessoal de drogado, maconheiro, viado, vagabundo, e o pessoal daqui chamando os caras de fascista, falando de quilombola, indígena, coisas que não tinham nada a ver com o negócio. Eu até encontrei Joãozinho, um amigo lá, na hora eu dei uns gritos no pessoal, mandei parar, disse que isso era um desrespeito. E aí fiquei puto, fiz aquele vídeo lá falando da politização do caso, e muita gente foi falar, não, mas você também não está politizando, você também não está aí. O seguinte, um caso como esse, ele não pode deixar de ser politizado no seguinte sentido, né? O zoon político lá, né, da Grécia, o homem é um animal político, não quer dizer que você tem que se filiar ao PT, nem ser bolsonarista, nem nada disso. Ele quer dizer que você interage com as coisas que acontecem na sociedade, e você deve ter feito isso no WhatsApp, no Instagram, no Twitter, no jantar da sua família, porque alguns fatos sempre nos levam à reflexão. Outra coisa é você partidarizar um debate, usar uma tragédia apenas como um campo para você fazer uma disputa que você já queria ter, ainda mais num lugar tão sensível, num caso tão sensível, num lugar tão sensível que é uma maternidade, por acaso. Por que eu digo isso? Se a gente deixar de politizar esse caso, quer dizer, de questionar a nossa sociedade, as nossas instituições, o sofrimento dessa mulher vai ter sido em vão. O Brasil hoje teve em 2018, a última estatística que eu tive acesso, mais de 66 mil estupros, né? A maioria deles acontece com meninas de até 13 anos, quase 60% com meninas de até 13 anos. E esse estupro não é que você está passando, vem um agressor e vai lá e lhe violenta. O que acontece, inclusive, não só pela literatura da criminologia, das estatísticas criminais, mas até com amigos e amigas que me relataram terem sofrido abusos, etc., a imensa maioria deles vem da proximidade, vem do núcleo familiar, vem do amigo da família, vem do professor, vem de alguma coisa assim. Então, a história da menina ontem, de 10 anos, ela é uma história que a gente viu, mas isso não só acontece todo dia no Brasil, como acontece de dezenas e centenas de casos, porque além dos 66 mil estupros no Brasil, a cifra negra, que é o que a gente chama na criminologia, do que seria o número de estupros não relatados, até pela natureza do crime de violência sexual, é muito grande. Então essa cifra deve ultrapassar os 100 mil casos por dia. Então a gente precisa fazer alguma coisa em relação a isso.
Não é só dizer, eu sou contra o aborto, eu sou a favor. Não é usar isso, e essa é a crítica, é pegar esse pessoal de esquerda que quer aborto de todo jeito, com 3, 6, 9 meses, com menor de idade, maior de idade, em estupro em caso consentido, 2, 3 vezes a mesma pessoa possa praticar aborto, rica, pobre. É isso que eles querem. Eles usam sempre essas tragédias pontuais para atacar a posição pró-vida. E também não adianta a gente fechar os olhos. Eu, inclusive, quero fazer justiça aqui. O pessoal de uma comunidade católica, que me esqueço o nome agora, se ofereceu para adotar a criança, para dar amparo à menina, é isso que se fez, mas não dá para a gente também ficar usando isso como ponto contra a esquerda de maneira irresponsável, que para mim foi o que os deputados ali da base bolsonaristas estavam fazendo, porque para mim, olha, primeiro que eles têm acesso a saber, tem como saber um montão de clínica de aborto clandestino que tem em Pernambuco, não fazem nada porque não querem. Segundo, porque tem uma vida política de muitos anos e nunca foram de direita, pró-vida, etc. Nada, estão aproveitando para ser isso agora porque o Bolsonaro foi eleito, está na moda, mas quando os conservadores efetivamente precisavam dele, esse pessoal estava calado, né? Estava fazendo sindicalismo lá de terceiro. Dito isso, o que eu quero dizer é o seguinte: se a gente só pegar essa tragédia para fazer virtue signing, dizer, meu Deus, como eu me indigno, como as pessoas são horríveis, como as pessoas são terríveis, etc. e tal, e não discutir o que a gente pode fazer para mudar essa situação, então a tragédia dessa criança não vai ter sentido. Entende? É meio pesado dizer isso, mas assim, toda tragédia a gente tem que encontrar, de certa maneira, um reviver de uma tragédia cristã. O que eu quero dizer com isso, por exemplo, para trazer mais para o exemplo, para o caso concreto. Quando você vê a Maria da Penha, ela sofreu violência, mas a violência dela ajudou a formular uma lei que hoje protege, com todos os defeitos da legislação, as mulheres em situação de vulnerabilidade. Um exemplo bem pop, o Ayrton Senna, quando ele morre na Tamburello, lá em Imola, ele protegeu vários outros pilotos. Isso causa uma comoção e causa uma discussão sobre como fazer para evitar essas coisas. Entendeu? Então é um tipo de morte cristã porque você morre ou você sofre para salvar outras pessoas. Se a gente conseguir fazer com que haja um aumento de pena para abusadores de menores, para estupradores, se a gente conseguir conscientizar as pessoas, principalmente nos rincões, nos lugares mais pobres do país, de que às vezes a criança está com um comportamento estranho, está sentindo dor na genitália, não quer ficar à vontade com alguma pessoa do círculo próximo, está mais cabreira, está mais calada, isso pode ser um indício que ela sofreu um abuso. Isso eu preciso passar por política pública, facilidade de escuta, conscientização, odeio essa palavra, mas é isso mesmo, bem como aumentar o risco para os abusadores. É isso que a gente pode fazer. E é isso que eu acho que tem que ser o foco e o centro da politização. Não pode fugir do assunto, não pode fingir que eu sou bonzinho, não vou falar sobre isso porque eu sou uma pessoa muito envolvida, e a gente não tratar do problema. Porque esse problema vai voltar a acontecer e a gente tem que resolver essa questão. Então, a crítica que eu fiz ali à politização, se não ficou clara, foi porque eu disse o seguinte: essas pessoas já queriam brigar, elas arrumaram um campo de batalha e foram lá buscar mídia. Porque os deputados bolsonaristas, como eu falei já mais uma vez, têm uma equipe inteira para fazer trabalho pró-vida, para fazer trabalho nas boas pautas do conservadorismo. Mas não fazem, não vão querer ir atrás, eles querem ver onde já tem a confusão para fazer palhaçada, para chegar ao jogo da arma, foi um ato falha válido. Dá tapa na mesa, o outro coronel Alberto Feitosa vai lá, eu sou coronel e tal, e os esquerdistinhas desse vão lá falar que estão sobre a menina, mas não estão. O que eles querem é promover uma agenda de aborto. Então, isso é que eu sou contra, isso é que eu sou definitivamente contra. Agora, dizer que a gente tem que ignorar esse caso para ser da corte dos 14, não acho que seja. Eu acho que é responsabilidade de nós, principalmente das classes falantes, de trazer o problema à baila para que isso, que não se repita, é impossível, mas que se repita com menos frequência, com menos intensidade, que as pessoas que sofram isso possam ter canais mais claros e abertos de comunicação, que saibam como agir, e no caso de um sujeito desse ser preso, a gente sabe que não vai sair da cadeia em 6, 7 anos, que é isso que a gente sabe que vai acontecer, e o único regozijo de justiça que a sociedade ainda tem é saber que esse cara vai sofrer, ser estuprado e espancado, talvez assassinado na prisão, o que não é um pensamento de lugar civilizado. A gente precisa ter uma justiça que efetivamente retribua, né, que efetivamente faça justiça em razão, né, do sofrimento da vítima e da má conduta do autor. Então é basicamente isso. A gente não pode se calar diante do que aconteceu, precisa preservar a identidade da menina. O que a Sarah Winter fez ontem foi um negócio criminoso, né, mas a gente precisa
ter a consciência de que esse problema precisa ser debatido, não basta fechar os olhos, porque ele está acontecendo, não foi um caso isolado, ele vai continuar a acontecer se a gente não fizer nada, tá certo? Essa é a minha opinião, é para ficar claro, mas eu não quero nem responder quem encheu o saco, quem encheu o saco vai encher o saco de todo jeito. Eu queria trazer essa reflexão, porque eu acho que a gente pode levar esse debate para frente e fazer com que o sofrimento da menina ontem tenha um sentido, que ela possa olhar para frente, mais velha, e ver que todo esse sofrimento que ela teve deu razão ou deu aso para a gente salvar tantas outras meninas que estavam na mesma condição que ela, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, rezem pelo Brasil e rezem pela menina, rezem pela criança, pelas duas crianças, né? E é isso, um grande abraço, fiquem com Deus.